prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido da ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo lhe se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltassem. Agora, pois, saem e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo-lhes, dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Somente até aqui. Palavra maravilhosa, né, irmãos? A fidelidade de homens que Deus escolheu para servi-lo aqui na face dessa terra, e realmente amavam o Senhor Jesus e a salvação, lutando para alcançar a vida eterna. Irmãos, esses homens, apóstolo Paulo, juntamente com Silas, que também foi um batalhador, homem de Deus, irmãos, eles saíram na missão. Depois da conversão de Saulo, que depois começaram a se chamar Paulo, tinha dois nomes, um romano e um nome grego, irmãos, passaram a chamar ele por Paulo. E ele abraçou, irmãos, a conversão que o Senhor Jesus apareceu para ele ali no caminho de Damasco. E ali, conversando com ele, se converteu e abraçou essa salvação tão grande. E dali ele doou a sua vida pelo Evangelho. Não temia a morte, não temia nada. Era homem, irmãos, que estudado, criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, que tinha toda a condição, poderia viver com fartura e abundância, mas escolheu a sofrer. E tem um ponto de palavra que ele mesmo disse assim, né? Sei ter abundância e sei também padecer necessidade, em todas as maneiras. Glória a Deus. É um homem que o Senhor realmente converteu. E nessa missão que eles estavam indo aqui, ele viu uma visão lá em Troas, né? Que apareceu um anjo para ele dizendo dessa forma: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ele, vendo essa visão de noite, irmão, já rapidamente se prontificou em cumprir essa missão.
ali navegando de Troas, né? Foi ali de caminho para Samotrácia, né? E até Nápoles, irmãos. E ali já começou a aparecer também as obras, porque uma mulher chamada Lídia, eles estavam na praça ali conversando e anunciando Cristo. E essa mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, ela começou a prestar atenção no que eles falavam ali a respeito de Jesus. E ali, irmãos, ela converteu ao Evangelho de Cristo e foi batizado tanto ela como toda a sua casa, seus parentes, a família, obedeceram. E essa mulher queria que eles ficassem ali na casa dela. Se vocês acharem que eu sou digno, entrar na minha casa, irmãos. Mas eles continuaram ali e de repente, naquela missão, apareceu uma moça, ela tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava lucro para os seus senhores. Aleluia. Senhor Deus, irmão, nunca teve aonde se usa o dinheiro para praticar, irmãos, atos dizendo salvação. O Senhor foge dessas coisas. Irmão, aqui nós temos as ofertas, é voluntário, cada um dá, o que a mão direita faz, a esquerda não sabe, mas usar esse meio para querer conduzir um povo à salvação, não. Tudo o que o Senhor Jesus disse, né, de graça recebeste, de graça dai. É de graça. O Senhor morreu no madeiro da cruz e já pagou tudo por nós. Aleluia. Então, dinheiro não compra nada dessa vida, irmão, para alcançar a vida eterna, jamais. Irmão, vê alguém propagando aí, mas o fim, irmãos, por trás, às vezes, tem alguma intenção material, de dinheiro. A maioria, vemos aí, né, falar mal, mas é verdade. Nós devemos fugir dessas coisas, tomar cuidado. Aonde se usa o dinheiro para propagar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Os apóstolos sofreram, irmão, de graça, entrava naquelas aldeias, era chicoteado, sem ganhar um centavo, somente por amor de Cristo Jesus. Aleluia. Eles sabendo que fazendo assim, eles estavam cuidando da sua própria salvação. Agora, nesses dias aí, irmãos, há antagonistas se propagando, e às vezes tem irmãos e pessoas que acham que são os bonzinhos, né? Falando de Cristo, mas por trás metendo a lenha desse, daquele, para começar. Quem é de Deus não fala mal de ninguém. Glória ao nome do Senhor. A intenção dele é falar bem ao próximo e orar para todos, irmãos. E além disso, por trás ainda tenha pensamento em dinheiro. Glória ao nome do Senhor. Nada fazendo de graça. Foge dessas coisas, irmãos. Aleluia. A salvação, Cristo morreu no madeiro da cruz e já pagou todos os seus pecados. Aleluia. Então tinha essa jovem que adivinhando dava lucro. E tem na terra aí, irmãos, pessoas adivinhando aí. Às vezes nas esquinas, lá no centro, lá capaz de encontrar alguns, né? Que vem lá para aqui, sua sorte, né? A nossa sorte está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Foge disso, irmão, desses espíritos malignos, né, que querem ganhar algumas moedas aí, para querer inventar um tanto de coisa. Glória ao nome do Senhor, a palavra que Deus está nos mandando aqui. Essa jovem, adivinhando, dava lucro aos seus senhores, ganhava dinheiro. Ela adivinhava alguma coisa ali. Esse espírito de adivinhação tem. Mas falou e deu certinho o que falou. Espírito de adivinhação não provém de Deus. Glória ao nome do Senhor. A profecia verdadeira é a palavra de Deus, aleluia, pregada pelo Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Mas a adivinhação tem por aí. Foge disso, irmão, porque senão vai embaraçar a tua vida. Glória ao nome do Senhor. E oxalá se você continuar firme nessa caminhada para a salvação. Aleluia. Olhava para